Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a falar sobre a nossa matéria prisão. Quando a gente fala de prisão, a gente fala, neste momento pelo menos, da prisão cautelar, ou seja, as medidas cautelares de prisão. Então, quando nós formos falarmos de prisão, primeiro nós temos que falar o quê? Nós temos que trazer um conceito. Então, o que seria uma prisão? Uma prisão, a gente pode dizer que é a privação da liberdade de locomoção de um ser humano. Então, uma pessoa terá a sua liberdade de ir e vir privada. Tá? Esse tipo de privação, ela pode acontecer dentro do processo penal de duas formas. Ou porque eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado e, portanto, a pessoa será presa para cumprimento de pena. Então, aqui eu teria o que a gente chama de prisão penal. Então, a prisão penal é quando eu já tenho uma sentença condenatória transitada em julgado. Onde que nós estudamos isso? No direito penal. É lá no direito penal que vocês veem progressão de regime, fixação de pena, lembra o sistema trifásico de fixação de pena? Então é o direito penal e a lei de execuções penais que vão tratar sobre esse assunto. Mas, se a pessoa em contrapartida, ela estiver sendo presa durante a persecução penal, qual que é a persecução penal mesmo? Persecução penal é inquérito policial mais ação penal. Então, durante toda a persecução penal, se uma pessoa ela vier a ser presa, ter a sua liberdade privada, neste caso nós estaremos falando de uma prisão cautelar, tá? Ou também chamada prisão provisória. Então vamos falar aqui da prisão cautelar, também chamada de prisão processual. É aquelas que acontecem quando? Durante a persecução penal. E só para nós nos recordarmos, persecução penal será inquérito mais ação penal. Tá bem? Então, prisão-pena, prisão cautelar e a prisão cautelar, que é durante a persecução penal, é essa que irá nos interessar, tá? Para o nosso estudo. Nós sabemos, pessoal, que a prisão ela precisa ser um ato extremamente excepcional, como a gente chama. Tem que ser a última ratio da extrema ratio. Por quê? Porque a própria Constituição vai dizer que o estado de liberdade ele é a regra. E somente em casos excepcionais é que uma pessoa poderá ter aquilo, uma das coisas mais caras que o ser humano tem além da vida, que é a sua liberdade de locomoção. Tá? Então vamos falar agora sobre a prisão cautelar, que é isso que nos interessa nessa matéria. Então, com relação à prisão cautelar, antes de 2008, antes de 2011, nós tínhamos as seguintes prisões cautelares: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente de sentença de pronúncia recorrível, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Então, antes de 2008 e 2011, que vieram as alterações, as prisões cautelares que nós tínhamos eram essas. Então, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a temporária, a decorrente de sentença de pronúncia
e a decorrente de sentença condenatória recorrível. Por que recorrível? Porque se eu tiver uma sentença condenatória que transitou em julgado, ou seja, que é imutável, eu não tenho mais uma prisão cautelar. Eu vou ter cumprimento de pena, né? A prisão penal, a prisão pena. Mas eu falei para vocês que essas espécies, elas estavam em vigor até 2008, 2011. Depois dessa reforma, houve uma grande reforma em 2011, e então a prisão decorrente de sentença de pronúncia, bem como a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, elas deixaram de existir, tá? Hoje, principalmente depois da reforma de 2011, hoje, para uma pessoa estar presa de uma forma cautelar, ela precisa estar ou com uma prisão preventiva decretada ou com uma prisão temporária. Por que eu tirei a prisão em flagrante? Porque nós vamos ver que a prisão em flagrante ela deixou de ser por si só, isso conforme entendimento da maioria da doutrina, por si só uma prisão cautelar. Hoje uma pessoa, não tem como permanecer presa em razão da situação flagrancial. A pessoa ela é presa pela prisão em flagrante, pela situação de flagrante, mas a sua manutenção no cárcere não poderá se dar em razão, sob o fundamento da prisão em flagrante. Então, hoje, essas duas aqui, elas não existem mais. É importante vocês saberem que elas já existiram, mas hoje, por si só, nós não temos. O fato de uma pessoa ser pronunciada. O que é pronunciada? Pronunciada é quando uma pessoa pratica um crime doloso contra a vida, tá? O processo contra ela é chamado de bifásico ou escalonado. Por quê? Porque primeiro ela vai estar dentro de fazer, contra ela vai ter um procedimento, vou dizer assim, dito comum, como se fosse qualquer outro crime. Só que ao final deste procedimento, o juiz não dá a sentença, ele não faz a condenação ou absolvição. Porque vocês sabem, inclusive é um direito constitucional que nós temos, é justamente sermos julgados pelo tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida. Então, neste primeiro momento do procedimento, que correria como se qualquer outro crime fosse, o juiz, ao final, ele verifica se aquele caso tem embasamento suficiente, indícios de autoria e prova de materialidade para ir para um tribunal do júri, para ser julgado pelos jurados. Tá? E quando ele entende que existe essa possibilidade, olha, existem indícios de autoria e prova de materialidade suficientes, ele vai fazer o quê? Fazer a sentença de pronúncia. É só ele dizer está apto para passar para a segunda etapa, que agora será os jurados que vão fazer o julgamento desta pessoa, conforme determina a nossa Constituição. Tá? Então, isso que é sentença de pronúncia. Antes de 2008, o fato da pessoa ser pronunciada por si só já gerava a possibilidade da decretação da prisão preventiva da pessoa. Hoje isso não acontece. E a mesma coisa na sentença condenatória recorrível. Tá? O simples fato de ter uma sentença condenatória fazia com que a pessoa tivesse o seu status libertatis já atingido. Vocês sabem que houve uma discussão, não muito tempo atrás, sobre a questão do cumprimento antecipado de pena, em que o STF ele estava decidindo acerca, porque isso envolve ali o princípio da presunção da inocência, dizendo que se uma sentença condenatória fosse confirmada em grau recursal ou em segundo grau, então a pessoa poderia já ter a sua prisão decretada, nem tanto por ter presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mas porque haveria então o que se chamou de cumprimento antecipado de pena. Isso daí
foi já afastado, como vocês sabem, o caso emblemático do ex-presidente Lula. Então foi afastada essa possibilidade e voltou aquilo que a Constituição sempre pregou, né? Hoje, uma pessoa só pode estar presa quando, preventivamente, quando presente os pressupostos. Cumprimento de pena é só quando eu tiver uma sentença condenatória transitada em julgado. Tá bem? Então, essas são as nossas modalidades. Mas quando a gente fala de prisão cautelar, o que eu preciso saber é qual é a autoridade competente para decretar. Então aqui vamos falar da autoridade competente. Bom, a prisão, como a gente sabe, ela tem uma cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, ela só pode ser decretada pela autoridade judiciária competente, tá? Então, a autoridade competente para decretar será o juiz de direito. Tudo bem? Então, a autoridade competente para decretar será o juiz. Eu vou fazer uma observação quando a gente fala que, apesar de a gente não estar falando das medidas das prisões cautelares, a observação é o seguinte: as medidas cautelares diversas da prisão, elas também serão decretadas pelo magistrado, pelo juiz. Contudo, eu tenho uma medida cautelar diversa da prisão que, além do juiz, a autoridade policial também poderá decretar. Então, aqui vai ser o juiz mais a autoridade policial. E essa daqui é a fiança. Então, de resto, todas as medidas cautelares serão decretadas por quem? Pelo juiz. Prisão só admite, tá, a autoridade judiciária como competente para a sua decretação. Tá bem? Aqui é só uma observação, porque quando a gente fala de fiança, exclusivamente de fiança, aquelas previstas lá no artigo 319, tá? Aí eu vou estar podendo ter duas autoridades, que é o juiz e o delegado de polícia. Veio então o pacote anticrimes, tá? E retirou totalmente a possibilidade do juiz decretar de ofício uma medida cautelar de prisão. Tá? Não, hoje não, nós não admitimos mais. O ordenamento jurídico não admite. Então, o juiz de direito é ele quem vai decretar esta prisão cautelar desde que devidamente provocado. Quem que pode então provocar o juiz para poder então ele dar essa decisão, né? Para poder decretar a prisão de alguém. Então ele vai dizer o seguinte, olha, no inquérito policial, os legitimados serão o delegado de polícia, e o Ministério Público. Agora, durante a ação penal, quem que eu vou ter? O Ministério Público, inclusive ele é o titular da ação penal pública, ou seja, praticamente 80, 90% dos nossos crimes são de titularidade do Ministério Público. Também pode ter o querelante ou o assistente de acusação. Tá? Então, quem que vai decretar? O juiz. Contudo, o juiz
somente mediante provocação. Quem que é legitimado para fazer a provocação vai depender do momento da persecução penal. Se eu estiver na fase do inquérito, duas autoridades, duas pessoas terão legitimidade: o delegado de polícia e o membro do Ministério Público. Agora, se eu tiver durante a ação penal, então eu vou ter como legitimado o Ministério Público, titular da ação penal pública, o querelante, que é o famoso ofendido, que é o titular da ação penal privada, e o assistente de acusação, que é o advogado, contratado normalmente pela família da vítima para estar atuando em conjunto no polo ativo, junto com o Ministério Público, desde que devidamente, obviamente, aceito pelo juiz. Tá? Então, esses aqui são os três legitimados para estar provocando o juízo. Aí eu falo sobre a autoridade competente, mas para cumprir a prisão cautelar, eu preciso obedecer algumas formalidades. E quais são elas? Então, formalidades para o cumprimento. A primeira formalidade que eu devo observar é o mandado de prisão. O que isso quer dizer? Para que haja o cumprimento de uma prisão cautelar, eu preciso que o juiz, obviamente, entendendo que existam os pressupostos e requisitos, ele decrete a prisão. E a prisão, essa decisão que decreta, ela se resume, ela se sintetiza, num mandado de prisão. Então é aquela folha que você, policial, não é? Você está fazendo uma abordagem, você está consultando o nome de alguém, você vai no banco dos mandados de prisão. E lá você vai jogar o nome e vai ver aquela folha escrito mandado de prisão e que ela tem alguns requisitos que precisam ter. O primeiro requisito vai ser expedido por uma autoridade judicial, assinado por ela e lavrado por um escrivão de polícia. Escrivão de polícia, estou acostumada, né? Com um escrivão do judiciário. Então, o juiz assina, é ele quem expede, mas da lavra, quem efetivamente faz o papel, vamos dizer assim, do escrivão. Este mandado, ele tem que conter quais outros requisitos? Este mandado, ele deve conter a qualificação completa ou a forma como você consiga identificar e individualizar a pessoa que você pretende prender. Tá? Hoje, inclusive, bastante comum com foto. Tá? Além desta qualificação, tem que ter o endereço para qual, via de regra, essa pessoa pode ser encontrada. Mas muitas vezes a prisão é justamente pedida, requerida ao juízo, porque a pessoa se encontra em lugar incerto. Esse mandado de prisão, ele vai ser dirigido a quem? Vai ser dirigido ao oficial de justiça e à autoridade policial. Pessoal, isso não quer dizer que só o oficial de justiça e só o delegado de polícia que pode cumprir, tá? A lei determina que seja encaminhado para eles, mas, como eu falei, como fica registrado no Banco Nacional de Mandados, qualquer pessoa que tenha acesso pode realizar essa prisão. Um PRF, o guarda municipal, polícia militar, dificilmente, não sei na realidade em outras
em outros estados, mas dificilmente um oficial de justiça, né, ele vai sozinho fazer a prisão de alguém. Tá? Via de regra, ele repassa ou para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, até porque não é seguro fazer uma prisão sozinho, né? Então, eu preciso o juiz com sua assinatura, lavrado por um escrivão, com a pessoa devidamente qualificada, dirigido ao oficial de justiça ou à autoridade policial e vai dizer, né, o porquê que a pessoa está presa. Sob qual fundamento? Então, é uma prisão preventiva com fundamento no artigo 312, o artigo 313, pela prática do crime de roubo, pela prática de um crime de homicídio, tá? Como que eu faço com esse mandado? Esse mandado, ele é impresso em duas vias, tá? Uma das vias vai ficar com o preso, porque afinal de contas ele tem que saber do porquê que ele está sendo encarcerado. E a segunda via fica com quem cumpriu. Por quê? Porque atrás vai haver uma certidão em que a pessoa, o preso, ele irá assinar. Você vai dizer o quê? Que certifica que nesta data, data de X, houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor da Ana Carine Palodetto. E eu vou lá então e vou assinar. Isso está demonstrando para o juiz que a Ana Carine tem ciência, né, do porquê que ela está presa. Hoje, o cumprimento, né, efetivo, aquilo que o juiz vai ficar sabendo, é tudo feito através desse sistema, tá? Mas ainda assim, nós arquivamos o ciente da pessoa que foi presa. Tá? Então, a certidão é uma praxe que nós fazemos. Por quê? Porque comprova vamos dizer assim, retira uma possível ilegalidade referente ao cumprimento da prisão, tá? Bom, mas com relação qual que é outra formalidade que deve ser observada? Então, eu tenho o cumprimento de mandado de prisão e eu tenho que ver com relação à restrição de horário e dia. Bom, nós do processo penal, nós não nos importamos, não é, com relação ao dia de cumprimento. Pode ser durante a semana, pode ser final de semana, pode ser em feriado, para a gente não tem isso. O que nós temos que observar, sim, de forma obrigatória, não é com relação à inviolabilidade domiciliar. A Constituição disse pra gente que a casa é o asilo inviolável de uma pessoa e que somente eu posso entrar ou permanecer nela se houver o consentimento do seu morador. Contudo, não haverá necessidade da observância da inviolabilidade domiciliar em 4 situações: flagrante delito, para prestar socorro, em caso de desastre ou cumprimento de ordem judicial. Vamos colocar aqui na nossa anotação. Então, a inviolabilidade domiciliar, que é uma regra, admite exceções. Então, a sua exceção, vamos colocar aqui, será o flagrante delito, para prestar socorro, em caso de desastre ou para cumprimento de ordem judicial. Quando eu falo dos 3 primeiros, flagrante delito, prestar socorro ou em caso de desastre, eu não irei me preocupar nem com o horário e nem com o consentimento do morador. Então, eu posso, em situação flagrancial, eu posso entrar a qualquer hora na casa de alguém, dia ou noite, com ou sem o consentimento do morador. Então, aqui eu posso entrar
dia ou noite, com ou sem o consentimento do morador. Tá? Agora, quando eu falo de cumprimento de ordem judicial, que seria o meu mandado de prisão, aí as coisas já mudam. Eu vou fazer esse cumprimento de ordem judicial com ou sem o consentimento do morador apenas durante o dia. Então aqui, durante o dia, eu posso fazer com ou sem o consentimento. Agora, se eu quiser fazer o cumprimento durante a noite, eu só entro com o consentimento do morador. Se eu entrar sem o consentimento do morador, eu estarei praticando o crime de abuso de autoridade. Tá? Por quê? Porque eu estou fazendo a violação de um domicílio fora dos casos previstos em lei. Então, durante a noite, se o morador ele não concordar com a minha entrada na sua residência para fins de cumprimento de mandado, ele não pratica nenhum crime. Por quê? Porque ele está sob excludente de ilicitude do exercício regular de um direito. Ele tem esse direito, a Constituição deu para ele essa proteção. Agora, se ele, durante o dia, não consentir com a minha entrada para o cumprimento desta ordem judicial, aí ele vai estar praticando o crime de desobediência. O que eu faço para o cumprimento? Durante o dia, eu vou ler o mandado de prisão, vou pedir para que ele entregue a pessoa, ou se entregue, caso ele seja o meu alvo, caso ele seja a pessoa que eu preciso prender. E caso ele não concorde, caso ele não consinta, eu vou fazer o arrombamento das portas, vou arrombar a porta ou retirar qualquer obstáculo para poder realizar a prisão. Durante a noite, se ele não consentir, a lei diz, olha, o que você pode fazer é cercar a casa, o famoso congela a casa, e na primeira hora da manhã você faz o adentramento. A lei ela nunca disse pra gente qual é o horário considerado como sendo dia. Então, a lei fala, olha, durante o dia você pode cumprir. Muito bem. Qual é o período considerado como sendo dia? Antes do pacote, não foi antes do pacote, antes da lei de abuso de autoridade, a nova em 2019, era considerado dia das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Este era o período que poderia haver o adentramento numa residência com ou sem consentimento para o cumprimento de ordem judicial. Contudo, a lei de abuso de autoridade, ela disse que será considerada uma conduta criminosa abusiva quem cumprir mandado antes das 5 horas da manhã e depois das 9 horas da noite. Então, apesar da doutrina ainda não ter se debruçado, não ter debatido amplamente este tema, nós podemos dizer que, com a nova lei de abuso, até mesmo o parâmetro do que é considerado dia, ele alterou, tá? Por quê? Porque se eu cumprir às 5h15 e se eu cumprir às 8h45, realmente estaria fora daquilo que a doutrina e a jurisprudência já sedimentou como sendo dia. Mas qual é a conduta delituosa que eu vou estar praticando? Nenhuma. Seria um indiferente penal. Então a gente pode entender que a lei de abuso de autoridade, ao alargar, porque ela colocou parâmetros ali, diferente da outra lei de abuso. A outra lei de abuso ela era mais genérica, Então, se você não cumprisse os direitos e garantias fundamentais, você era responsabilizado. Aqui a nova lei ela foi específica. Antes das 5, depois das 9. Então, hoje podemos entender que durante o dia será este espaço temporal. Tá bem? Como regra, a gente cumpre normalmente entre esse horário e muito antes desse. Como
regra. Tá bem? Então, com relação à inviolabilidade domiciliar, é o nosso segunda formalidade que nós deveremos ver. Tá bem, pessoal? Obrigada e até já!